em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu quero dar iniciativa na exposição desse texto, falando para vocês um pouco da história da cidade de Laodiceia. Segundo a geografia bíblica, Laodiceia ficava aproximadamente a 70 quilômetros a sudeste da Filadélfia e a quase 18 quilômetros a oeste da região de Colosso e a quase 10 quilômetros ao sul de uma região chamada Hierópolis, no Vale de Lico. A geografia e a história bíblica vai nos dizer também que a região de Laodiceia, ela servia como porta de entrada para a região de Éfeso, que ficava a 160 quilômetros a leste e era a porta de entrada para a Síria. A história vai nos dizer também que até meados do século III antes de Cristo, Laodiceia era conhecida como Dióspole, que era um nome e uma cidade dada ao deus pagão, ao deus falso chamado Zeus, e Rua. Mas a história vai nos dizer que em meados do ano 250 a.C., o rei sírio Antíoco II, ele estendeu a sua influência para o oeste. Então Antíoco II, ele teve um grande poder de domínio e de influência nessa região aonde residia a região de Laodiceia. E a história vai nos dizer que esse nome Laodiceia, Antíoco, ele estabeleceu esse nome nessa cidade em consideração e em honra à sua esposa, que se chamava Laodice. É devido daí que veio o nome Laodiceia, segundo Antíoco II, honrando a sua esposa e estabelecendo, oficializando essa parte da cidade como Laodiceia. A história vai nos dizer também que essa região ela cresceu muito e ela se tornou um dos centros comerciais mais importantes do mundo naquele período. A história nos diz também que Laodiceia adquiriu muitas riquezas e influências. Havia na região de Laodiceia também fortes indústrias de produções de lã e de produção e de exportação de lã negra e produções de roupas comuns e caras. Então Laodiceia, ela era conhecida naquele período, praticamente por todo mundo naquele período, por uma quantidade muito grande de produções de roupas de marcas. Era uma região que possuía também muitas riquezas. Existiam muitos milionários na região de Laodiceia. E era uma região soberba, altiva, orgulhosa pelo fato de obter muita riqueza. A história vai nos dizer também que Laodiceia era muito conhecida por uma pomada medicinal que era utilizada para colocar em problemas nas vistas e nos ouvidos. Então, trazendo esse panorama, essa síntese, para a gente ter uma compreensão sobre a cidade de Laodiceia. A carta à igreja de Laodiceia nada revela sobre uma presença judaica sobre ela. Se nós lermos a carta de Laodiceia, nós iremos observar que não havia uma influência de falsos profetas, não havia sobre a igreja de Laodiceia uma influência de Jezabel, ou doutrinas nicolaítas, ou doutrinas balaamitas. O perigo que estava existindo sobre a igreja de Laodiceia era que Laodiceia adotou para si um cristianismo morno, adotou para si uma postura morna. Foi uma igreja que, segundo os historiadores, foram evangelizadas por Epáfras. Os historiadores vão dizer, e os comentaristas, que a igreja de Laodiceia foi plantada por Epáfras e foi evangelizada por Epáfras. E Epáfras foi um grande homem de Deus, foi um grande pregador da palavra de Deus. E a história diz que à medida que
essa igreja ela foi se desenvolvendo, ela foi perdendo o fervor, ela foi perdendo o entusiasmo pela presença de Deus. Foi uma igreja que começou a fazer uma aliança com o mundo. Foi uma igreja que começou a valorizar muito a riqueza, valorizar muito o dinheiro. Uma igreja que os cultos que eles realizavam não eram cultos fervorosos, cultos com quebrantamentos, eram cultos frios, mornos, híbridos. E se nós irmos para o versículo 1, vamos para o versículo 1. O versículo 1, a descrição diz assim: e ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: o Amém e a testemunha fiel e verdadeira. Então Jesus Cristo, que é o autor, que escreve e que inspira João a escrever para os anjos da igreja que representava os líderes, os pastores, Jesus começa se apresentando como o Amém. Observa, e ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, ou seja, Jesus dizendo para João: João, escreve para o anjo da igreja. E quem era o anjo da igreja? O líder da igreja, aquele que Deus confiou o poder de governar, de discipular sobre as ovelhas. Então observa que Jesus Cristo ele começa se apresentando à igreja de Laodiceia como o Amém. Por que Jesus Cristo ele se apresenta como o Amém? O Amém provém do texto hebraico do Antigo Testamento, que transmite a ideia do que é verdadeiro. Descreve a ideia de algo que está firmemente estabelecido e confiável. Então Jesus Cristo começa se apresentando à igreja de Laodiceia como o Amém. E o que significa a palavra Amém? A palavra Amém no hebraico descreve algo confiável, algo verdadeiro, descreve algo que deve ser dado valor. Na cultura hebraica, sempre quando era feita uma oração, o povo dizia Amém. Amém significava o quê? Que aquilo que estava sendo dito era verdadeiro, que aquilo que estava sendo dito estava sendo confirmado, estava sendo estabelecido. Então Cristo se apresenta à igreja como Amém, como o verdadeiro, como aquele que não há erros nele. Então Jesus está dizendo assim: olha, diga a eles que o Amém. Como assim o Amém? Que quem está falando com a igreja é um ser verdadeiro, que quem está falando com vocês é um ser real, é um ser que nele não há mentira, é um ser que nele não há erro, é um ser que nele há confiança, é um ser confiável. Aí observa o versículo 1 ainda, diz: o Amém e a testemunha fiel e verdadeira. Por que a testemunha fiel e verdadeira? Isso significa que o que Jesus diz, sem dúvida alguma, é verdadeiro, de tal modo que no final do livro de Apocalipse nós lemos: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, Amém, testemunha fiel e verdadeira, fala do Deus verdadeiro, do Deus que não há erros, do Deus que não há pecado sobre ele, do Deus que não há falha sobre eles. Então Jesus Cristo quis se apresentar para aquela igreja como verdadeiro. Jesus quis trazer sobre a consciência daquela igreja que quem estava falando com eles não era um ser mentiroso, não era um ser falso, não era um ser que fala e não cumpre, mas Jesus se apresenta para aquela igreja como uma testemunha fiel. E por que é utilizado o termo aqui testemunha? Na cultura hebraica, o testemunho de alguém só era válido quando era falado por 2 ou 3. Na cultura judaica, se uma pessoa somente chegasse na outra e falasse algo, se não tivesse testemunhas, a fala daquela pessoa não iria ter consideração e um peso. Então Jesus ele diz aqui, testemunha fiel.
Por que testemunha? Porque quem estava falando aqui com aquela igreja não era somente Cristo, mas era a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Cristo quis se apresentar para aquela igreja como o Amém, como uma fiel testemunha. E nesta manhã, a palavra que está sendo nos apresentada é de um Deus verdadeiro, é de um Deus fiel, é de um Deus que o seu testemunho não é um testemunho falso. A Bíblia dá testemunho de Deus, e o testemunho que a Bíblia dá de Deus é de um Deus verdadeiro, é de um Deus fiel. Observa que Jesus fala de si mesmo como o princípio da criação de Deus. Observa lá, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação. Por que o princípio da criação? Aqui nesse texto, meus irmãos, nós não devemos interpretar a palavra princípio de forma passiva, como se Jesus tivesse sido criado ou recriado. Mas nós devemos interpretar esse princípio da criação de forma ativa. Como assim de forma ativa? Porque Jesus é aquele que gera e traz a criação de Deus à existência. Ou seja, Jesus, nesse texto, quando diz o princípio da criação de Deus, não quer dizer que Jesus, ele foi criado por Deus, como os testemunhos de Jeová diz. Não quer dizer aqui que Deus deu origem a Jesus, mas quer dizer que Jesus, ele é o originador do poder de Deus. Como assim o originador da presença de Deus? Observe que João 1:1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o texto vai discorrendo e diz que tudo que foi criado, sem Cristo, não teria vindo à existência. Então Deus deu poder a Cristo, a plenitude de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus habita totalmente em Cristo, porque Cristo, ele é o próprio Deus. Então aqui quando o texto diz princípio da criação de Deus, se refere que Jesus Cristo, ele é o originador. Jesus no grego, ele é o arché no grego. Cristo Jesus, ele é aquele que traz, que gera a criação de Deus na existência. Use do seu raciocínio para você entender. Jesus, ele gera, ele dá princípio à criação de Deus. Como assim? Quem criou o universo? Foi Deus, mas Deus deu esse poder a Cristo. Então Cristo, ele deu princípio à criação de Deus. É por isso que o texto está dizendo assim, ó, o princípio da criação de Deus. Ou seja, se você lê esse texto, se você não faz uma exegese, se você não faz uma interpretação desse texto, você fica confuso. É como assim? O princípio da criação de Deus. Qual é o propósito dessa descrição? Qual o propósito dessa descrição? Qual o propósito de Jesus Cristo estar se apresentando à igreja como o princípio da criação de Deus? É mostrar que Jesus Cristo fez todas as coisas e que, portanto, possui e controla todas elas. Além do mais, todas as coisas foram feitas para servi-la. Ou seja, todas as coisas que foram criadas por Cristo, elas foram feitas para a glória do próprio Cristo. A Bíblia diz que todas as coisas subsistem, existem por meio de Cristo. Nós existimos por meio de Cristo. O mundo existe por meio de Cristo. A natureza existe por meio de Cristo. E tudo que foi feito, tudo que foi criado, foi feito para a glória de Cristo. O universo proclama, expressa a glória de Cristo. Então todas as coisas foram feitas para a glória dele. Todas as coisas foram feitas por meio dele, para ele e por ele. Então Jesus Cristo está se apresentando à igreja como o princípio da criação de Deus. Jesus está se apresentando à igreja como a expressão exata do Deus invisível. A mensagem aos Laodicenses
é que a jactância deles por causa das riquezas terrenas inadequada, pois todas as coisas pertencem a Jesus. Então Jesus queria dizer assim para a igreja: olha, todas as coisas pertencem a mim. Porque a jactância, o orgulho daqueles crentes, levava eles a entender que eles tinham poder sobre as riquezas. Como eu disse para vocês, era uma igreja orgulhosa, uma igreja soberba, uma igreja altiva, uma igreja que estava desprezando Cristo, uma igreja que se achava verdadeira, uma igreja que se achava autossuficiente. Então Jesus se apresenta como o Amém, como a fiel e verdadeira testemunha, e como o princípio da criação, para mostrar para eles que é Jesus que está acima de todas as coisas, que é Jesus que governa todas as coisas, que é em Jesus que habita toda a riqueza. Agora vamos para o versículo 15. Jesus diz assim, ó: eu conheço as suas obras. Então observa que o termo obras também ocorre nas outras cartas, como em Apocalipse 2:2, em Apocalipse 3, o versículo 1 ao 8. Jesus ele se expressa à igreja de Sardes, conhecendo ela também. Então Jesus está dizendo assim: olha, eu conheço as tuas obras. Jesus está dizendo assim: não há nada oculto diante dos meus olhos que eu não saiba. A Bíblia diz em Hebreus que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão como chamas de fogo, contemplando tanto o passo dos bons como os passos dos maus. Então Jesus está dizendo assim, ó: diga para eles, escreva para o anjo da igreja, que eu conheço a obra deles. Cristo, meus irmãos, 24 horas, Ele está sondando a nossa vida, Ele está esquadrinhando os nossos pensamentos. Salmos capítulo 139 diz que Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Antes que uma palavra chegue em nossas línguas, o Senhor já sabe. Antes de nós darmos um passo, Deus já sabe. E isso é motivo tanto de alegria como de tremor. Por qual motivo? Cristo nunca nos deixa, Ele sempre está conosco. Mas também Cristo, Ele está assistindo tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa. Ele conhece as nossas obras. Eu posso me expressar uma coisa e para Deus ser outra, porque Ele conhece as nossas obras. Você pode aparentar ser uma coisa diante da sociedade, mas em quatro paredes ser totalmente o oposto daquilo. Você pode expressar ser piedoso, viver em santidade, ser um cristão verdadeiro, mas na verdade internamente você não é. Então Cristo está dizendo assim: olha, eu conheço as suas obras. E aí vai a pergunta: como estão as suas obras diante de Deus? A Bíblia diz que Deus ele vai julgar os nossos pensamentos para nos dar a recompensa segundo as nossas ações. Qual será a sua recompensa segundo as suas obras? O resultado que você revela dentro da igreja é resultado do que você é em quatro paredes. O resultado da forma que você trata as coisas de Deus é resultado das suas obras, meu irmão. A sua fala revela o seu coração. O seu comportamento revela quem você é. A forma que você se veste, que você fala, a forma que você se expressa nas redes sociais, a forma que você é dentro de casa, revela quem você é de fato. E o Senhor está dizendo: eu conheço as tuas obras. E Deus sabia que a obra da igreja de Laodiceia era uma obra incompleta. A obra aqui traz a ideia de comportamento. A obra aqui traz a ideia do que a pessoa faz, como a pessoa age.
E a igreja de Laodiceia estava tendo uma vida incompleta, uma vida de mornidão, uma vida de pecado, meus irmãos. Nós temos que ter a consciência de que Deus conhece as nossas obras, de que nada que a gente faz é oculto, é escondido diante do Senhor. Ele sonda as motivações do nosso coração. Ele sabe por que você não vem para a igreja. Ele sabe a motivação que você lê a palavra. Ele sabe as suas ideias dentro da escola, do trabalho. Ele sabe o que você pensa do próximo. Ele sabe. Está dizendo, eu conheço as tuas obras. Ele conhece as nossas obras, meus irmãos. E o texto vai discorrendo. E ele diz, assim, porque você é morno. Observa. Cristo disse, eu conheço as suas obras e sei que vocês é morno. Ou seja, Cristo, meus irmãos, ele se apresenta à igreja em repreensão. Jesus está dizendo, olha, eu conheço a obra de vocês. E Jesus está dizendo, eu sei que você é morno. Cristo não tem nenhum interesse num cristianismo morno, porque não tem nenhum valor. Não tem valor para Cristo uma vida morna. Cristo não se agrada de uma conduta morna. Cristo não se contenta, meus irmãos, com obras mornas. Cristo, ele prefere pessoas que trabalham cheios de energia para cumprir suas ordens com veemência. Cristo, ele não quer que você oferte a ele um louvor morno. Isso para Cristo, como diz a palavra, ele está prestes a vomitar os mornos da sua boca. Não que Cristo aqui tenha boca, meus irmãos. O vomitar aqui é uma hipérbole, é uma figura de linguagem. O que faz a pessoa vomitar? É quando a pessoa está passando mal, ou é quando a pessoa come alguma comida estragada, ou bebe alguma coisa contaminada. Isso vai embrulhar o estômago da pessoa e a pessoa vai vomitar. Por quê? Porque o organismo da pessoa não recebeu aquilo, porque está podre, porque está contaminado. Assim é o sacrifício de muitos cristãos. Oferecem a Deus algo coxo, oferecem a Deus algo morno, vai adorar a Deus, parece uma múmia adorando. Está adorando a Deus, mas está murmurando. Que hino é esse? A voz não sei o que. Ele grita muito, meus irmãos, cuidado com isso. Vai ler a Bíblia, lê boquejando, lê comendo bolacha, lê a Bíblia mexendo no WhatsApp, lê a Bíblia mexendo no Facebook, lê a Bíblia assistindo televisão. Isso são obras mornas diante de Deus. O morno, sabe o que o morno quer se referir aqui? Preste atenção. O texto diz assim, vocês não é nem frio e vocês não é nem quente. O quente aqui é a espiritualidade verdadeira. O quente aqui é o cristão que tudo que ele vai fazer para Deus, ele faz com zelo, ele faz com convicção, ele faz com temor, ele faz com energia, ele faz com entusiasmo. É aquele cristão que ele ora com entusiasmo, ele lê a Bíblia com entusiasmo, ele cultua com entusiasmo, ele evangeliza com entusiasmo, ele vai aos cultos quente, ou seja, cheio do Espírito. Ele vai com o coração dele aquecido. Aí Cristo diz, é melhor que vocês sejam assim, ou é melhor que vocês sejam frios. Jesus está dizendo assim, ou seja melhor que vocês não façam nada para mim de forma relaxada. Jesus está dizendo assim, é melhor que vocês sejam frios, é melhor que vocês sejam ímpios, é melhor que vocês sirvam ao diabo, é melhor que vocês vivam nas obras da carne, do que vocês estarem se inclinando a fazer algo para mim de forma irreverente, de forma carnal, de forma mundana. Sabe o que isso representa? Ou é caminho estreito, meus irmãos, ou é caminho largo. Ou estamos servindo a Deus ou Dagon. Ou somos trigo ou somos joio. Ou somos ovelha ou somos bode. O meio termo para Deus, Deus se enoja disso. Deus tem nojo, meus irmãos, de crente morno.
Deus se enoja de crente superficial, de crente que pega as escrituras para ler de forma desleixada, de crentes que está ouvindo a palavra de forma desleixada, crentes que vai orar de forma desleixada, pessoas que faz a obra de forma desleixada. Cristo, ele não se agrada, e essa é a repreensão que Cristo mostra para a igreja, diz, assim porque você é morno. E por que ele utiliza aqui o termo morno? O que é o morno aqui? Jesus, ele usa uma linguagem de compreensão para o povo. Por que morno? A história vai nos dizer que existia uma região chamada Hierópolis. E a região de Hierópolis era uma região que havia nela água quente, muito quente. E existia uma outra região que tinha águas muito frias, que era a região de Colosso. Então Laodiceia ficava bem no meio geograficamente. Laodiceia, Hierópolis e Colosso. E os moradores de Laodiceia, eles fez um aqueduto. O que significa isso? Eles fez aberturas nas terras para que a água de Colosso fosse até Laodiceia. E eles fizeram também uma abertura em Hierópolis para que as águas quentes fossem até Laodiceia. Então, quando essas duas águas elas se encontravam, elas se tornavam o quê? Morna. Elas não eram nem quentes como as águas de Hierópolis, e elas não eram nem frias, frescas como as águas de Colosso. Era uma água morna. Era uma água que quando as pessoas iam beber, elas cuspiam, porque dava náuseas. E Jesus está dizendo assim, olha, assim como aquela água morna, assim são vocês. Assim como vocês pegam essa água e bebem, e não sentem prazer por ela ser morna, antes vocês cospem ela, assim é vocês. Jesus disse, olha, seria melhor vocês serem quentes, como a água de Hierópolis. Ou seria melhor vocês serem frios, como a água de Colosso, mas vocês são mornos. E Jesus diz, e estou a ponto de cuspi-lo da minha boca. Sabe o que significa? Água morna com carbonato de cálcio provoca vômito. Do mesmo modo, cristãos nominais, sem obras espirituais, são totalmente repugnantes para Cristo. O que é cristão nominal? É aquele cristão que tem título de cristão, se veste como cristão, vem para a igreja de cristão, lê a Bíblia que o cristão lê, mas não é crente. É nominal. É o cristão capa. Ele pega a capa cristã e põe, mas não é. Não se santifica, não respeita pai e mãe, não guarda os olhos, não perdoa, compra e não paga, é caloteiro, fala palavrão, usa droga nas escondidas, se prostitui, fica com várias pessoas, dá um péssimo testemunho na escola, na faculdade, no trabalho, se expõe nas redes sociais, mas na igreja quem ora ele é crente, ele é cristão. É nominal. Isso, meus irmãos, é repugnante para Deus. Deus abomina isso, meus irmãos. Quando Deus se revelou a Josué, para Josué propagar uma palavra para o povo de Israel, Deus diz assim para Josué: Josué, diga ao povo, é melhor que esse povo não me sirva, porque se eles me servirem, que saibam eles que eu sou um Deus santo, zeloso, e que não terei por inocente o culpado. Servir a Deus, meus irmãos, é perigoso, sabia? Servir a Deus é coisa séria. Servir a Deus não é clube, não é passatempo. Servir a Deus, meus irmãos, é a nossa vida que está em risco. As igrejas hoje nos apresentam um Deus muito superficial. Um Deus que ama, Ele ama, irmão, Ele perdoa, Ele é misericordioso, mas
Ele é um Deus de espada, Ele é um Deus que mata, Ele é um Deus que fere, Ele é um Deus que não vai ter por inocente o culpado, Ele é um Deus que traz enfermidade, traz perturbação, Ele é um Deus que permite sim que o diabo nos cirande, Ele é um Deus sim que fecha a porta, Ele é um Deus sim que destrói. É só você ler a Bíblia que você vai ver. Deus trazia terror para o povo de Israel. Deus levantou a nação da Babilônica, levantou soldados fortes, poderosos, para levar o povo cativo, algemar o povo, humilhar o povo, e levar o povo andando pelo deserto, todo acorrentado para a Babilônia. E você acha que o povo não clamou? Clamou, mas Deus não ouviu. Deus fechou os ouvidos para não ouvir. Então a gente tem que escolher, ou a gente é quente ou a gente é frio. Toma a decisão na sua vida. Se você não quer tomar a decisão de servir a Cristo, vai para o mundo, peque mesmo, se prostitua, vai lá para o mundão, viva para o diabo. Você vai ser condenado? Vai, mas a sua condenação será maior se você ser um crente morno, porque no juízo há limites, há separações na condenação. A Bíblia diz: ai de ti, Corazim e Betsaida, se Tiro e Sidom eles tivessem ouvido e visto o que vocês têm ouvido e visto, eles teriam se arrependido, com panos de estaque e cinza. E Jesus disse: maior juízo virá sobre vocês. Por que sobre vocês? Porque vocês tiveram o privilégio de contemplar a Cristo, viram milagres, ouviram o Evangelho. Então o maior juízo virá sobre nós. Por quê? Fora bom nós nem ter conhecido o Evangelho, do que a gente ter conhecido ele e ter sido vencido pela corrupção do mundo. A situação do tal se torna 2 vezes pior do que a primeira. Por que pior? Porque quem não conhece está condenado, mas quem conhece a situação piora. A situação será mais grave. Então Cristo está dizendo: olha, eu estou a ponto. Sabe que eu estou a ponto? Que já está assim, ó, você já tinha embrulhado o estômago. Porque primeiro você bebe, você come a comida estragada. Você não vai vomitar na hora. Você pode até comer. Quando entrar no processo de digestão, o organismo não vai aceitar aquilo. Você vai começar a passar mal. Então Jesus está dizendo assim: ó, eu estou a ponto. Jesus está dizendo: ó, vou cuspir da minha boca. Estou a ponto de cuspir da minha boca. Ou seja, Jesus está dizendo: eu não cuspi ainda, eu estou a ponto. Vamos escolher o texto. Sabe por que Jesus disse isso? Jesus disse isso porque a igreja de Laodiceia não havia se tornado uma igreja que agradava a Cristo. Não era uma igreja que era luz do mundo e sal da terra. Não era uma igreja obediente. Não era uma igreja submissa. Não era uma igreja íntegra. Era uma igreja carnal, como muitas por aí. Igrejas que valorizam mais a riqueza da terra do que a riqueza do céu. Igrejas que Cristo tem sido pego e colocado no porão. E o que tem sido posto no lugar de Cristo é que? É a bênção, é a prosperidade material, é a porta aberta, é a campanha das 7 chaves, das 7 portas, dos 7 mergulhos. Ou seja, é um evangelho que centraliza totalmente o homem, é mensagens que superficializam Deus, é igrejas que não pregam sobre o Deus que mata, o Deus que se ira todos os dias, o Deus que expressou na sua palavra que o nome que não ser encontrado no livro da vida será lançado no inferno. Você tem ideia do que é isso, meu irmão? Você não tem ideia, eu acho. Pela sua fisionomia, acho que você não tem ideia do que eu estou pregando. Mano, estamos diante de um Deus que no dia do juízo ele vai olhar para nós e vai dizer assim, ó: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, mornos. Apartai-vos de mim, virgens insensatas. Apartai-vos de mim, vós que pegou o talento que eu dei na mão de vocês e cavaram. É isso que ele vai dizer. E você acha que nesse dia
Vai ter perdão? Vai ter, perdão, Senhor. Não, Deus, em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu fiz muitas maravilhas, Senhor. Em teu nome, Senhor, eu orei. Senhor, por favor, tenha piedade de mim, Senhor. Lembra do que o Senhor fez lá na cruz por mim. Apartai-vos de mim, mornos. Meus irmãos, tem certos textos na Bíblia que eu leio que eu fico com medo. Porque Cristo aqui, Ele não mostra para o povo que vai ter segunda oportunidade. Não vai ter segunda oportunidade. Não vai ter misericórdia. Era uma igreja apóstata. Era uma igreja que não tinha as Escrituras como base. Não tinha as Escrituras como fundamento. E Cristo disse, meus irmãos, bem claro: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Aí ele diz: quem dera fosses frio ou quente. Ele está dizendo: quem dera. Jesus está dizendo assim, quem dera vocês fossem quentes. Ou ele diz: quem dera vocês fossem frios. Porque se vocês fossem frios, vocês iriam ter a oportunidade de ouvirem o meu evangelho e se tornarem quentes. Mas ele diz: mas vocês são mornos. Sabe o que é o morno? É aquele que ele não se entrega totalmente ao pecado, nem totalmente a Deus. Ele não se entrega nem totalmente ao pecado e não se entrega nem totalmente a Deus. É aquele que ele não se entrega totalmente à leitura da palavra. Ele se entrega de forma bem superficial. Ele lê de forma bem superficial a palavra. É aquele que a oração é de forma bem superficial. É aquele que ele busca a Deus quando tem disposição. Quando não tem, não busca. Quando tem disposição para vir para o culto, vem. Quando não tem, não vem. Quando tem disposição para ler, lê bastante. Depois passa um mês, uma semana sem ler. Morno. É aquele que só ora quando tem disposição. Aí ora. Quando não tem, não ora. E quando tem disposição, muitas das vezes a oração é aquela: Deus, obrigado mais um dia, e vai dormir. Aí você vê o cidadão ficar até tarde fazendo vigília no Facebook e no WhatsApp e na televisão. E Deus está ali, com os olhos dele como chama de fogo, olhando lá. Está vendo? Aí Deus vai lá, dá oportunidade para orar, não ora. Aí quando tem oportunidade para mexer no WhatsApp, fica 1, 2 horas fácil mexendo. Agora a Bíblia, meia hora já está cansado. E muitas das vezes está na Bíblia, o celular toca, vai lá e vai e bota para dentro, morno. Sabe o que é o morno? Desrespeita pai e mãe. Sempre desrespeitando. Na igreja é uma coisa, no mundo, com os ímpios, é gíria, é linguagens de baixo calão. Os ímpios chegam, mostram vídeos imorais, vai lá, assiste, fala as coisas imorais, vai lá, consente. Mas está na igreja. É o morno. É perigoso nós nos tornarmos mornos, meus irmãos. Muito perigoso. Versículo 17. Porque você diz: sou rico e me tornei abastado, e não tenho necessidade de nada, mas não sabe que é infeliz, deplorável, pobre, cego e nu. Observa que os laodiceus, eles disseram assim: olha, eu sou rico e me tornei abastado e não tenho necessidade de nada. Autossuficiência, orgulho. É aquela pessoa que diz: não, Deus conhece meu coração e é isso. Eu não preciso ser como vocês, ler muita Bíblia, eu não preciso orar muito, eu não preciso estar em todos os cultos. Deus conhece meu coração, essa é minha vida. Orgulho, era o que ele dizia: e sou rico e me tornei abastado e não tenho necessidade de nada. Ou seja, os laodiceus, a vida que eles estavam vivendo, eles achavam que estavam bem. Eles achavam que não precisavam de transformação. Eles achavam que a postura de vida que eles estavam tendo, eles não precisavam de arrependimento. E o que existe de crente assim, meu irmão? Você chega lá pensando: não precisa ser como eles aí não, se vestir como eles. O que custa eu ir de biquíni para a praia? O que custa eu pôr um sungão e ir para a praia, ficar expondo o meu corpo? Cada um.
Não preciso viver em santidade não. Não preciso me vestir diferente não. Não preciso falar diferente não. Eu tenho que falar na gíria mesmo. É mano, é parça, é cachorro, é esse e aquilo. É pai, pum, entendeu, mano? O bagulho é esse e aquilo e tal. Não preciso mudar meu linguajar não. Orgulho. Eu não preciso santificar minha vida, ter um relacionamento santo, como eles dizem para ter, não. Eu vou fornicar mesmo, vou praticar impureza. Ou seja, são esses orgulhosos, estão cheios de si, estão achando que a vida que estão tendo está bom. Não, isso daí nada a ver assistir vídeos pornô na internet, é normal. É normal eu praticar relação sexual antes do casamento. É normal eu ter 1, 2, 3 mulheres. Normal. Estou abastado, estou cheio de mim. É normal investir para comprar algo ilegal, algo pirata, pirateado. Normal. Não é normal, meus irmãos. É pecado. É pecado. Normal. E essa igreja o quê? Sou rica e me tornei abastado, não tenho necessidade de nada. Orgulho, meus irmãos. O que é o orgulho? O orgulho é aquela pessoa que ela não recebe com humildade uma repreensão. É aquela pessoa que quando é repreendida, o orgulho é como uma barreira, impede da repreensão entrar e mudar ela. E ela se torna autossuficiente, se torna a pessoa se torna autodependente de si própria. É o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Aí Jesus diz: mas eles não sabem que é infeliz, deplorável, pobre, cego e nu. Jesus disse: para vocês, a vida que vocês estão tendo diante dos olhos de vocês parece incorreta, mas vocês não sabem que são caminhos que estão conduzindo à morte. Jesus está dizendo: para vocês, vocês são ricos, para vocês estão abastados, para vocês estão autossuficientes. Jesus está dizendo: mas para mim, vocês não sabem que são infelizes, deploráveis, pobres, cegos e nus. E a palavra rico, que a igreja de Laodiceia, eles dizem que são, por que eles que são ricos? Primeiro, porque eles eram ricos financeiramente. Segundo, era uma igreja que ajudava muitas pessoas naquele período. Eles ajudavam muitas almas. Eles eram como se fossem ofertantes. Eles ajudavam muito as pessoas mais necessitadas. E eles entendiam que o fato deles fazerem isso, o fato deles terem dinheiro, eles estavam abastados e eles não precisavam de mais nada. É como a parábola que Jesus conta daquele cidadão que ele tinha uma grande plantação e ele diz: eu vou derribar tudo, vou plantar muito mais e vou me fartar e me fartar pelos meus dias. E Jesus diz: louco, e se nesta noite pedir a tua alma, o que você vai ter a me oferecer? Era como a igreja de Laodiceia, uma igreja inchada, meus irmãos. É muito perigoso a gente se tornar orgulhoso. E todos os orgulhosos são conhecedores da palavra. É aquela pessoa que ela conhece a palavra e ela está vivendo na prática do pecado, e pelo fato dela estar vivendo a prática do pecado, o pecado e o diabo começa a levar essa pessoa para um caminho liberal. Essa pessoa, tudo para ela é aprovado. É normal beber, é normal pôr piercing, é normal encher o corpo de tatuagem, é normal praticar lascívia, é normal expor meu corpo, é normal falar gíria, é normal ir na baladinha, no samba, no sertanejo, é normal. Por quê? Porque o pecado e o diabo, ele nem sempre quer levar a pessoa totalmente para a vida que ela vivia antes. Mas o diabo quer fazer que a pessoa use da palavra, da igreja, para se tornar morno. O diabo não quer tirar pessoas da igreja, meus irmãos. Tem pessoas que o diabo quer que a pessoa continue na igreja, que a pessoa continue lendo a Bíblia. Todavia, o diabo vai fazer que essa pessoa se torne morna. Vai fazer que essa pessoa se torne o quê? Superficial. Essa pessoa vai começar a adotar para ela várias ideias que
É isso que o diabo faz. Nem todas as pessoas o diabo quer. O diabo muitas das vezes não quer que eu volte para a vida que eu vivia. Prostituição, pichação, tráfico, perversidade, malignidade. Ele quer fazer eu, que estou assumindo essa responsabilidade, me tornar morno e pregar um evangelho para vocês morno, para vocês também se tornarem mornos, porque o diabo sabe que os mornos Cristo vai o quê? Vai condenar, vai castigar, Cristo vai cuspir, vai vomitar da sua boca. Então era uma igreja que diz: sou rica, me tornei abastada, não tenho necessidade alguma. Agora nós vamos ver a parte B, ó. Mas não sabe que é alguém infeliz, deplorável, cego e nu. Em vez dos laodicenses serem ricos espiritualmente, eles eram pobres espiritualmente. Em vez dos laodicenses estarem enxergando a cruz de Cristo, eles estavam cegos para Cristo. Agora vamos para o versículo 18, que diz assim, ó: e eu aconselho a comprar de mim ouro refinado pelo fogo, para que se enriqueça, e roupas brancas para vestir-se, para que a vergonha da sua nudez não seja revelada, e o colírio para ungir seus olhos, para que você possa ver. Observa que Cristo está dizendo assim, ó: eu o aconselho a comprar de mim ouro refinado pelo fogo, para que se enriqueça, e roupas brancas para vestir-se da sua vergonha e da sua nudez, e colírio para o que ungir seus olhos, para que você possa ver. Aqui Cristo está demonstrando o seu amor. Observa que ao mesmo tempo que Cristo está repreendendo, ao mesmo tempo que Cristo traz um choque de realidade naquela igreja sobre o perigo que eles estavam tendo, ao mesmo tempo Cristo diz: olha, ainda há tempo de eu não cuspir vocês da minha boca. Cristo está dizendo: ainda há tempo de vocês não serem condenados, ainda há tempo de vocês serem mudados, transformados, libertados, purificados dos seus pecados. Sempre quando Cristo vem com repreensão, Ele sempre mostra um escape. Sempre quando Cristo mostra o perigo que nós estamos vivendo, e se nós continuarmos naquela conduta, Cristo vai nos condenar, Ele sempre nos mostra um escape. Cristo nunca vem, nos repreende e nos deixa sem saída, porque senão Cristo se tornaria um ditador, um ser mau, perverso, e Cristo não é perverso. É como se Cristo nos pegasse, nos colocasse dentro de um buraco e dissesse: ó, se vocês não saírem desse buraco, vocês vão ser mortos. Mas não dá para ele sair desse buraco. Ele tem 50 metros de profundidade, e ele tem 6 metros de comprimento, de largura. Como que a gente vai sair desse buraco? Não tem como. E ele dissesse assim: ó, se vocês não saírem daí, eu vou matar vocês. E você: mas como, Senhor? Não, ele não faz assim. Ele faz ao contrário. Ele vê a gente no buraco e ele estende a mão dele e fala: ó, se você continuar aí, a escolha é sua. Eu vou te destruir. Se você continuar aí, você vai para o inferno. Se você continuar aí, você vai ser morto. Se você continuar aí, eu vou vomitar vocês. Eu vou mandar sobre vocês juízo. Ele: tá, mas aqui está a minha mão. Aí ele mostra para o povo. Ele diz assim: ó, eu aconselho vocês. Observa que ele não está obrigando, ele está aconselhando. Cristo nunca nos obriga, ele está aconselhando, dizendo assim: ó, eu aconselho vocês a comprar de mim ouro refinado pelo fogo, para que se enriqueça. O que significa esse fogo? Esse fogo significa a fé, que deve ser a coisa mais importante que nós tenhamos na nossa vida. Por isso que ele está dizendo: compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que se enriqueça. O ouro refinado pelo fogo que enriqueça é uma simbologia da fé, porque a fé que nós temos em Cristo, a nossa fé, ela vai ser provada pelo fogo, como diz em 1 Pedro. E o fogo que vai provar a nossa fé vai fazer a gente crescer espiritualmente, se desenvolver espiritualmente. Então Jesus está dizendo assim: olha, sabe por que vocês estão mornos? Porque a fé que vocês têm não estão fundamentadas em mim.
Jesus está dizendo: a fé que vocês têm não está alicerçada em mim. A fé que vocês têm está na riqueza, está nas coisas terrenas. Aí que ele está dizendo: ó, eu aconselho a comprar de mim ouro refinado pelo fogo, para que se enriqueça. Jesus está dizendo: olha, venha a mim, que eu vou dar para vocês uma fé verdadeira, e eu vou purificar a vida de vocês pelo fogo. Eu vou refinar vocês, eu vou tirar da alma de vocês todo detrito, eu vou tirar da alma de vocês toda mancha do pecado. O que está em jogo aqui, quando diz também ouro refinado pelo fogo, é em termos espirituais, referindo-se que o fogo ele tem como objetivo o quê? Refinar o ouro. Ou seja, o ouro é pego, muitas das vezes o ouro está cheio de detrito, cheio de rocha, e ele é derretido. E à medida que ele vai ser derretido pelo fogo, a pedra, a sujeira, as rochas, ela vai sendo separada do ouro. Então, quanto mais fogo, mais o ouro se torna puro. Quanto mais fogo, mais o ouro brilha. É isso que Jesus quer mostrar para ele. E Jesus está dizendo: venha comprar de mim o ouro. Por que Jesus diz comprar? Como eu disse na introdução para vocês, Laodicea era uma cidade que rica, milionária. Era uma cidade que tinha comercialização em venda de pedras preciosas. Eles vendiam ouro. E Jesus está dizendo: olha, o ouro que vocês vendem pode ser até bom, mas o ouro que eu quero dar para vocês é o ouro que vai trazer sobre vocês o que? Purificação dos seus pecados. É o fogo que vai o que? Limpar a alma de vocês das impurezas. Aí Jesus vai discorrendo e diz: ó, e compre também, venha em mim, faça o quê? E roupas brancas, observe lá a parte B, ó, e roupas brancas para vestir-se, para que a vergonha de sua nudez não seja revelada. Numa cidade em que a indústria textil fornecia trabalho de renda para inúmeras pessoas, essas palavras elas eram compreendidas para as pessoas naquela época, porque como eu disse na introdução aqui para vocês, que era uma cidade que produzia roupas, produzia vestimentas, produzia lã. Então Jesus está dizendo: ó, assim como vocês produzem roupas, e qual que é a finalidade da roupa de vocês? Cobrir a nudez. Jesus está dizendo: olha, mas eu quero que vocês se cubram de roupas brancas, para vocês se guardar da vergonha da nudez de vocês. O que Jesus está dizendo aqui? Primeiro ele fala o quê? Roupas brancas. O que é a roupa branca aqui? A Bíblia está dizendo assim, ó, para que os crentes de Laodiceia se vestissem de Cristo. O que é se vestir de Cristo? Quando uma pessoa ela é salva, ela é regenerada, ela quer em Cristo, como eu preguei quinta, você tira a roupa suja e Cristo ele te veste de uma roupa nova, uma roupa limpa, uma roupa branca. O que é o branco? O branco fala de santidade. Então Jesus está dizendo assim: olha, vocês estão vivendo em nudez. Jesus está dizendo assim: ó, vocês estão vivendo no pecado, vocês estão vivendo na impureza, vocês estão vivendo transgredindo, vocês estão vivendo tendo aliança com o mundo. Jesus está dizendo: vocês estão tendo uma vida totalmente errada, mas mesmo assim eu estou dando a vocês a oportunidade de vocês virem a mim comprarem ouro puro. Eu estou dando a oportunidade para vocês virem a mim, e eu vou dar para vocês roupa branca. Jesus está dizendo: eu vou cobrir a nudez de vocês. Os cristãos em Laodiceia estavam espiritualmente nus. Por que nus? Porque eles estavam vivendo uma vida de pecado, eles estavam se expondo. As pessoas olhavam para eles tinham título de cristãos, mas sobre o testemunho deles havia o que? Pecado. E Jesus está dizendo: oh, eu vou cobrir a nudez de vocês. É aquela pessoa que ela até se assusta quando você diz que você é crente? Tem certeza? Ou aquela pessoa que tem título de crente, e quando você sabe que ela é crente, nossa, não é crente mesmo? Que essa postura, falando assim, agindo assim, ou seja, está nu. Mas Jesus sempre tem roupa para nos cobrir com a santidade dele. Ele sempre está disposto, meus irmãos, a purificar
o nosso pecado, Ele sempre está disposto a lavar nossa roupa com a sujeira, ou ir até nós, pegar aquela roupa manchada, jogar no lixo e nos vestir de uma roupa branca, para cobrir o quê? A nossa vergonha e cobrir o quê? A nossa nudez. É apenas em Cristo, meus irmãos, que Ele irá remover o nosso pecado. É só em Cristo que nós seremos perdoados. É só em Cristo que nós seremos purificados. É só em Cristo que seremos transformados. Então observa que Cristo, Ele se apresenta mostrando a severidade dele, mas ao mesmo tempo Ele dá oportunidade para o povo. Agora observe: e colírio para o quê? Para ungir seus olhos. Para o quê? Para que possam ver. Por que Jesus fala sobre esse colírio? Porque a história vai nos dizer que em Laodiceia havia uma escola de medicina. Havia uma escola de medicina em Laodiceia. E os médicos e pesquisadores daquele período, eles fizeram uma descoberta medicinal. Havia naquele período a chamada pedra da Frígia. E essa pedra que vinha da província da Frígia, ela era moída e ela era transformada numa pomada para curar doenças nos olhos. Então observa que Jesus, ele usa da linguagem conhecida daquele povo para mostrar para o povo o erro deles. Jesus está dizendo assim: ó, na cidade de vocês foi feita uma descoberta que por meio das pedras que vêm da província da Frígia, elas são moídas, elas são transformadas em pomadas. E para que essas pomadas serviam? Para colocar na visão. Pessoas que tinham problemas na visão e no ouvido, eles pegavam essa pomada, colocavam, e essa pomada solucionava os olhos deles do problema. E Jesus está dizendo assim: ó, vem até mim. E Jesus está dizendo assim, ó, cadê? Jesus está dizendo assim, ó, vem até mim, que eu tenho colírio para ungir os olhos de vocês, a fim de que vocês vejam. Jesus está dizendo assim: vocês estão cegos, vocês não estão conseguindo enxergar a luz de Cristo. Jesus está dizendo assim: ó, vocês estão cegos espiritualmente. Jesus está dizendo assim: olha, o Deus desse século cegou o vosso entendimento. Jesus está dizendo assim: ó, vocês estão dominados pelo pecado, vocês não estão conseguindo enxergar a cruz, vocês estão conseguindo enxergar o quão maravilhoso é me adorar. Jesus está dizendo assim: olha, os olhos de vocês estão voltados para a terra, estão voltados para as vaidades, estão voltados para as riquezas da terra, para a cobiça, para a luxúria, para a vaidade, para os sonhos materiais. Jesus está dizendo: vem até mim, porque eu tenho um colírio para os olhos de vocês. Jesus está dizendo assim: eu quero abrir os olhos espirituais de vocês. E nesta manhã Deus está dizendo aos nossos corações que Ele quer desvendar os nossos olhos, meus irmãos, para que a gente entenda a riqueza que há na palavra, para que a gente enxergue a riqueza que há na oração, para que a gente enxergue a importância que há em nós vivermos uma vida de santidade, na importância que há em nós passarmos mais tempos com Deus. Por que muitas das vezes a gente não valoriza Deus? Porque estamos cegos. Por que muitas das vezes nós nos valorizamos Deus? Porque nós estamos nus. Mas Cristo quer o quê? Quer que a gente compre dele o ouro refinado pelo fogo. O que isso significa? Como eu disse, Cristo quer que a gente vá até Ele e fala: Senhor, me dê a fé verdadeira. Porque Cristo vai lá nos dar a fé verdadeira. E a fé que Ele nos dá verdadeira, Ele nos ensina a usar a fé que Ele nos deu verdadeira nele. E uma vez que a gente usa a fé verdadeira que Ele nos deu nele, isso vai o que? Purificar nossa alma das impurezas. E uma vez que nós estamos indo diante dele, Ele vai vestir-nos com a sua roupa espiritual, nos vestir de justiça, nos vestir de santidade. E uma vez que Ele faz isso, Ele vem com colírio e coloca nos nossos olhos para que a gente enxergue Ele, para que a gente veja Ele. Sabe por que tem vezes, meu irmão, você fica 1, 2, 3 dias sem ler a Escritura? Você está cego. Se você ficar onde você está, colocar uma venda nos seus olhos, e eu pegar um bolinho de dinheiro assim, 50 mil reais, e eu esconder aqui dentro, você nunca vai achar. Não, esconder não, exemplo, eu pego e coloco ali em cima, ali, você nunca vai achar.
Agora, se você está com os olhos abertos, você vai achar o livro lá, pegar. Porque muitas das vezes você não valoriza as coisas de Deus. Está aqui, ó. Mas Cristo está aqui, meus irmãos, com o colírio para pôr nossos olhos. Para mim está partindo para o final e eu vou encerrar rápido agora. E Cristo diz assim, ó, versículo 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrependa-te. Cristo está dizendo assim, ó, sabe por que eu estou repreendendo vocês? Porque eu amo vocês. Porque a Bíblia diz que Deus, ele repreende e exorta aqueles que ele ama e tem como filhos. Jó diz assim, ó, bem-aventurado aqueles que são castigados pelo Senhor, não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Então Deus, meus irmãos, quando ele nos disciplina, é como se nós estivéssemos andando rumo a um abismo. Nós estamos andando no abismo, estamos chegando, e Cristo está assim, você continua andando, você vai cair, que representa o castigo. Sabe o que representa esse texto também? É como se nós estivéssemos numa corda bamba. Nós na corda bamba e Cristo está atrás de nós, nos segurando essa corda bamba. E nós só estamos andando nessa corda bamba porque Cristo está nos segurando. Aí chega uma hora na vida que a gente fala assim, Cristo, só eu quero ir sozinho. Qual que vai ser a tendência? Você vai cair. Porque você não sabe andar na corda bamba. Isso é a vida cristã, irmãos. É por isso que tem pessoas que você pode contar no relógio. Parou de vir para a igreja, parou de ler Bíblia, parou de orar, a queda vem. Não tem como. Eu não conheço um crente, meu irmão, que está longe da congregação, longe da leitura, longe da comunhão com Deus e permanece. Não consegue. Assim como uma pessoa não vai conseguir andar numa corda bamba sozinho, você vai até ficar ali, ó, um tempinho ali, ó, e Cristo vai estar ali, você vai estar ali, você vai até conseguir dar uns passos. É aquela pessoa que está onde ela consegue até viver um tempinho sem se inclinar para o pecado, mas chega uma hora que ela cai, se arrebenta, fica estourada no chão. Mas Cristo vai lá, como a parábola do bom samaritano, te pega, cura suas feridas, cuida de você, purifica, te perdoa, te restaura, te renova, te anima. Então por isso que Cristo estava repreendendo aquela igreja, porque ele está dizendo, não, porque eu amo vocês. Aí Cristo diz, ó, eu estou repreendendo, mas o que eu quero de vocês? Para que vocês sejam zelosos. Observa, aqui está dizendo o quê? Para que vocês sejam zelosos. O grego revela um jogo de palavras para o adjetivo zestos, que vem do verbo zeleuin, que significa zeloso. Jesus diz a eles que eles devem começar a ter zelo por ele. Jesus está dizendo assim, ó, eu quero que vocês comecem a ter comigo um fervor espiritual. O zelo é um componente necessário do amor para com Deus. Observe, meus irmãos, que Cristo está chamando a igreja para amar ele. Cristo está convidando o povo a ter um compromisso com ele. Cristo está convidando o povo a ser zeloso e a fazer mais do que? A se arrepender. Cristo está dizendo, ó, ser zeloso e se arrepende. Jesus está dizendo, volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor, volte a orar como antes, volte a ler as escrituras como antes, volte a evangelizar como antes, volte a reverenciar o Senhor como antes, volte a louvar ao Senhor como antes, volte a se apartar do pecado como antes. Observe, meus irmãos, que a igreja está no pecado, vinculada com o mundo, no orgulho, na soberba, na opulência do pecado, mas mesmo assim, Cristo que é o amém, Cristo que é a testemunha verdadeira, Cristo que é o princípio da criação de Deus, Cristo que esteve morto mas reviveu, Cristo Rei dos Reis, Ele estende a sua mão poderosa e convida o povo a ir até Ele e serem perdoados, e serem transformados, e serem mudados. Aí ele diz, olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que significa esse texto? Cristo não é intruso. Aí a gente pode entender, não, Gabriel, mas só que Saulo de Tarso não teve escolha, Lídia não teve escolha. Em alguns aspectos, meus irmãos, de fato, a pessoa, ela não vai ter a escolha de servir a Deus ou não. Tem pessoas que Deus vai chamar de fato,
que nem Saulo na estrada de Damasco. Não teve como ele resistir. Como Jonas, não teve como Jonas resistir. Ele até tentou resistir, mas ele não conseguiu. Moisés tentou resistir, dizendo: não, Senhor, só de pesar da língua, mas mesmo assim ele cumpriu a vontade de Deus. Jeremias: não, Senhor, sou menino ainda, mas mesmo assim Jeremias cumpriu. Então observe que vai ter certas pessoas que Deus vai ter uma vocação, um chamado, uma obra para aquela pessoa, que Deus não vai permitir que essa pessoa resista. Deus vai realizar nela a famosa graça irresistível. Mas vai ter outras ocasiões que Deus, ele já não vai operar dessa forma. Deus, ele vai te dar o caminho estreito e o largo. Vai ter outras pessoas que Deus vai chamar de forma poderosa, que nem Saulo. Saulo está na estrada de Damasco, de repente ele caiu no chão, viu aquele clarão e ouviu uma voz: Saulo, Saulo. Entendeu? Mas vai ter outros casos, como a igreja de Laodiceia. Jesus estava aonde? Jesus estava pelo lado de fora. Jesus, ele estava o quê? Batendo. Observa, ó. Eis que eu estou à porta e bato. Ele estava à porta e fazia o quê? Batia. Ele: se alguém ouvir a minha voz, ouvir o quê? A minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa e ceiarei com ele e ele comigo. Jesus estava dando poder de escolha para a igreja de Laodiceia. Jesus estava dizendo: ó, estou batendo a porta do seu coração. Se você abrir, observa no texto, Jesus não está dizendo que ele vai abrir. Ele está dizendo: se você abrir. Sabe o que significa? Que a porta do nosso coração, ela tem só a fechadura por dentro. É fechadura, né? Fala. É fechadura. Maçaneta. Ou seja, essa porta não tem maçaneta para o lado de fora. Jesus poderia chegar, abrindo a porta e entrando com tudo. Mas não, ele diz: ó, eis que eu estou à porta e bato. Sabe o que significa isso? A pregação do evangelho está sendo pregada. Sempre quando o evangelho está sendo pregado, Jesus está no nosso coração, ó. Ele está dizendo: se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, observe lá o texto, ó, e abrir a porta. Que porta é essa, meu irmão? A porta do coração. E o que é a porta do coração? Não é o coração em carne. O abrir a porta do coração traz a ideia do crer. Ou seja, a Bíblia diz: todos aqueles que crer será salvo. A Bíblia diz: todos aqueles que ouvir a voz do Senhor e seguir diligentemente os seus mandamentos, prosperarão em seus caminhos. Então o que significa aqui o ouvir e abrir? O crer. Ele está dizendo: ó, para a igreja de Laodiceia, se vocês crerem o que eu estou dizendo para vocês, se vocês se arrependerem dos seus pecados, se vocês abrirem os seus corações, ou seja, se vocês se arrependerem dos seus pecados, aí ele diz: ó, então entrarei em sua casa e ceiarei com ele e ele comigo. O que é entrar na casa, meus irmãos? A Bíblia diz em Coríntios que nós somos o templo, a habitação do Espírito Santo. Ou seja, se nós ouvirmos o Evangelho, crermos no Evangelho, darmos ênfase ao Evangelho, nos inclinar ao Evangelho, se arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados, então Cristo, ele vem e habita dentro de nós. E por que a Bíblia está dizendo aqui, ó, e ceiarei com eles e ele comigo? O que é o ceiar aqui? O que fala de ceiar? Fala de comer comida, fala de degustação, fala de alimentação. A gente está falando, quando eu estou dentro de vocês, Jesus está dizendo assim, ó, eu vou ter alimento para a alma de vocês, eu vou ter comida para a alma de vocês. E sabe o que significa também aqui, esse ceiar? A aliança. Na cultura judaica, por exemplo, eu vou lá, convido o Rodrigo para ir na minha casa e se assentar na minha mesa. Na cultura judaica, isso significa o quê? Que o Rodrigo é uma pessoa muito importante. Isso significa o quê? De que eu tenho uma grande estima por ele. Na cultura judaica, sentar na mesa fala do quê? De comunhão, de aliança. Um judeu não leva qualquer pessoa na casa dele para sentar na mesa. A pessoa que o judeu abre as portas da casa e concede o privilégio, a oportunidade de se assentar na mesa,
Isso significa o que? Importância, aliança, comunhão, unidade. E é o que Cristo está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, ó, se vocês abrirem a porta do coração de vocês, eu vou entrar na casa de vocês e vou cear com vocês e vocês comigo. Jesus está dizendo assim, ó, vocês são importantes para mim. Jesus está dizendo assim, olha, eu amo vocês. Jesus está dizendo assim, eu quero ter uma aliança com vocês. Jesus está dizendo assim, eu quero compartilhar com vocês as minhas bênçãos, eu quero compartilhar com vocês as minhas promessas. Meus irmãos, nós não temos ideia das riquezas que há em Cristo, da glória que há em Cristo. A Bíblia diz que Deus em Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo para nossas vidas. Há muitas riquezas que nós não temos ideia. E Cristo, Ele quer realçar essa aliança conosco nessa manhã. Cristo dentro de nós, Ele quer alimentar mais a nossa alma. Ele quer revelar mais a nossa alma do pleno conhecimento da sua glória. Cristo, Ele quer iluminar o nosso entendimento para nos fazer entender o quão glorioso é estar em sua presença. O quão fantástico, o quão glorioso é estar em sua presença. Então a escolha é nossa. E eu encerro aqui. E ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Ao vencedor, para vencer tem que fazer o quê? Batalhar, combater. A vida cristã é que nem luta, UFC, karatê, jiu-jitsu. Todo dia, meu irmão, você acorda de manhã, é como se você tivesse entrado dentro do ringue. E a luta só vai acabar quando você for dormir. Essa é a vida cristã. Todos os dias, quando você acorda de manhã, você está dentro do ringue. E se você observar, todo lutador que está dentro do ringue, primeiro, ele está vigilante. Por que está vigilante? Porque se ele não vigiar, ele é nocauteado. Segundo, antes de ele entrar naquele ringue, ele fez o quê? Treinou. Ele treinou aonde? Na academia. Treinou muito. Sabe o que é treinar? Você está lendo a Bíblia aqui, ó, lendo. Sabe o que é treinar? Você está na floresta orando. Você está no seu quarto orando. Sabe o que é treinar? Você está jejuando. Sabe o que é treinar? Isso é treinamento. Você está treinando para quando você entrar na luta, você ter êxito. Por que muitas das vezes você perde? Você não treina. Pega um lutador de UFC, fala, fica uma semana sem treinar, coloca ele no ringue, ele vai perder rápido. Por quê? Porque ele está sem treino. Tem que treinar, tem que se abster de alguns alimentos, tem que estar preparado, tem que estar em forma, para quando entrar dentro do ringue, ele vai estar com a mente dele o que? Vigilante. Ele vai saber como se defender. Se o adversário pegar ele e jogar no chão, querer dar algum golpe nele, para finalizar, ele vai saber as defesas, que nem um pecado. Se o pecado vem te acusando, você vai usar a palavra para se defender. É por isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó, ao vencedor. Por que ao vencedor? Porque para vencer tem que combater, meu irmão. A gente não vai vencer se a gente não combater. Como que a gente vai vencer se não combater? A vida cristã é combate. A Bíblia diz que importa que o reino do céu seja ganho à força. A vida cristã é batalha, é combate diário. Ele diz, ó, e ao vencedor, fala o que? Dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus, quando estava na terra, ele venceu. Ele venceu as tentações do diabo, ele venceu a traição, ele venceu todas as áreas que a gente já sofreu algum pecado. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo e não se achou nele pecado algum. Ele venceu. Por que Jesus venceu? Porque as madrugadas, sabe onde Jesus estava? No monte orando. Jesus separava tempo para estar sós com o Pai. É só você ler o Evangelho de Lucas, é o livro que mais fala que Jesus orava, e Jesus ia para o monte e orava, e Jesus se separava e orava, e Jesus sozinho orava. Por quê? Porque Jesus, como homem, ele sabia que ele tinha que estar preparado para quando ele fosse para o ringue e enfrentar o seu adversário, ele ganhasse. Por isso que ele ganhou, por isso que ele teve êxito e vitória contra o diabo no deserto. Se você observar Jesus antes disso, ele estava o quê? Orando. Ore, meu irmão. Se você não orar, você não vai crescer, você não vai vencer. Você vai tomar vários nocautes do diabo. O diabo vai te ver no chão e vai ficar rindo na sua cara. Por quê? Porque você não está. Ó, hoje é domingo.
Separa o dia hoje, faz o que você tem que fazer, mas separa ali 1, 2 horas para ler a palavra. Separa ali 30, 1 hora no seu dia, entra no seu banheiro, fecha a porta e vai orar. Não fica no ócio não, deitadão lá, que nem um urso, que nem um bicho preguiça. Entendeu? Você é Jó, nós somos Jó, estamos cheios de energia. Não é tempo de dormir não, dormir a gente dorme à noite. Pega esses dias, meu irmão, para orar. A não ser que vocês estejam com sono muito atrasado, aí você dorme. Mas aproveita dias de folga, que você não trabalha, se dedica mais a Deus, vai para a floresta, fica lá 1, 2, 3 horas lá, isoladão, só você e Deus lá, clamando, buscando. Entra no seu quarto, fecha a porta, se derrama na presença de Deus. Não pare de orar enquanto você não sentir a glória de Deus. Pega a palavra, falar, hoje é domingo, então hoje eu vou ler 1 Coríntios inteiro. Vai meditando, lê uma, lê duas, não, hoje eu vou ler João inteiro. Não, hoje eu vou ler vários salmos, provérbios. Entendeu, meu irmão? Faz isso. Amém? Vamos se colocar de pé, amém? Então, ao que vencer, Cristo dará